Tudo ficou para minha prima. Ela me disse isso sorrindo no almoço da família, segurando o testamento da nossa avó como se fosse um troféu de conquista pessoal. 42 anos de vida, e eu nunca tinha sentido uma humilhação tão profunda quanto aquela. Todos ali na mesa sabiam perfeitamente que eu era quem cuidava da vovó Carmen nos últimos 5 anos da vida dela. Eu que acordava às 6 da manhã todo sábado para levar ela nas consultas médicas. Eu que fazia as compras dela no supermercado, carregando sacolas pesadas até o 3º andar do prédio onde ela morava. Eu que organizava os 17 remédios diferentes que ela tomava por dia, separando cada comprimido em potinhos com os horários marcados. E no final das contas, minha prima Letícia, que mal visitava a velhinha 2 vezes por ano, herdou absolutamente tudo. A casa de 300 metros quadrados na Vila Madalena, avaliada em 2,5 milhões. O apartamento de 3 quartos de frente para o mar em Guarujá, que valia outros 800 mil. As aplicações financeiras que vovó acumulou durante 40 anos, trabalhando como costureira e depois como dona de uma rede de lojas de roupas femininas. Mais de 3 milhões de reais que Letícia nem fazia ideia que existiam até o momento da leitura do testamento. O advogado leu aquele documento com a voz monótona de sempre, e eu via o brilho nos olhos da minha prima crescendo a cada item mencionado. Casa, apartamento, contas bancárias, ações de empresas, até as joias da vovó. Tudo, absolutamente tudo para ela. Para mim, sobrou apenas alguns móveis antigos que ninguém queria mesmo, e 15 mil reais. 15 mil reais por 5 anos da minha vida, dedicados inteiramente àquela mulher que me criou depois que meus pais morreram num acidente quando eu tinha 8 anos. Letícia não conseguia esconder a satisfação. Durante o almoço que ela mesma organizou para comemorar a vida da vovó, como ela cinicamente chamou, ela já estava fazendo planos em voz alta. Falava sobre vender o apartamento da praia para fazer uma viagem de 3 meses pela Europa. Comentava sobre largar o emprego no escritório de contabilidade, onde ganhava 4 mil reais por mês para viver a vida que sempre sonhou. Chegou até a me oferecer dinheiro emprestado se eu precisasse de alguma coisa, como se fosse uma benfeitora generosa. Como se eu não tivesse passado 5 anos inteiros da minha vida cuidando da mulher que a criou quando a mãe dela abandonou a família. A ironia da situação era gritante. Letícia sempre teve inveja da atenção que vovó me dava. Quando éramos crianças, ela reclamava que vovó me favorecia, que me dava presentes melhores no Natal, que me levava para passear mais vezes. O que ela não entendia é que vovó retribuía carinho na mesma moeda que recebia. Eu passava as tardes fazendo companhia para ela, ouvindo as mesmas histórias repetidas sobre quando ela era jovem, ajudando ela a organizar as receitas de bolo que colecionava em cadernos manuscritos. Mas havia algo profundamente estranho naquela história toda. Vovó sempre me dizia, principalmente nos últimos meses de vida, que família era sagrada, que quem cuidasse dela nunca seria esquecido. Ela repetia essa frase como um mantra toda vez que eu a ajudava com alguma coisa. Ricardo, meu querido neto, quem cuida da família nunca é esquecido, lembra disso. E ela falava isso olhando diretamente nos meus olhos, como se estivesse gravando aquelas palavras na minha memória. Nos últimos 6 meses de vida, vovó tinha começado a demonstrar uma paranoia estranha com algumas situações. Mandava eu trancar todas as portas da casa quando chegava, verificar se as janelas estavam bem fechadas, guardar documentos importantes numa pasta específica que ela mantinha sempre ao lado da cama. Falava sobre pessoas que queriam se aproveitar dela, que tinham segundas intenções, que não prestavam atenção nela quando estava bem, mas apareciam quando cheirava a herança. Na época, eu achava que era coisa natural da idade, aquela desconfiança excessiva que alguns idosos desenvolvem. Mas depois de ver o resultado daquele testamento, depois de presenciar a festa particular que Letícia fez com a minha humilhação, comecei a desconfiar que talvez vovó soubesse exatamente do que estava falando. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se já sentiu que dedicou anos da sua vida para alguém que te esqueceu na hora que importava, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que descobriram que, no final, a verdade sempre encontra um jeito de vencer. A herança sempre foi um assunto delicado e complexo na nossa família. Vovó Carmen tinha 87 anos e uma fortuna considerável que ela construiu sozinha,
tijolo por tijolo, depois que meu avô morreu há 15 anos de um infarto fulminante. Ela começou com uma máquina de costura Singer na sala de casa, fazendo roupas por encomenda para as mulheres do bairro. Depois abriu uma pequena loja de roupas femininas na rua de trás da nossa casa. Em 10 anos, tinha 5 lojas espalhadas pela zona sul de São Paulo. Também investia em imóveis, aplicações financeiras, ações de empresas sólidas. Uma verdadeira mulher de negócios que nunca perdeu a lucidez nem a capacidade de tomar decisões estratégicas. Eu sabia disso porque conversava com ela sobre absolutamente tudo relacionado aos negócios dela. Sobre os aluguéis que ela recebia dos 3 apartamentos que comprou como investimento. Sobre as reformas que precisavam ser feitas nos prédios comerciais onde ficavam as lojas. Sobre os inquilinos que atrasavam pagamento e como ela negociava os contratos de locação. Sobre as aplicações no banco, os rendimentos mensais, as estratégias para fazer o dinheiro crescer mesmo depois dos 80 anos. Vovó me tratava como um conselheiro financeiro da família, me mostrava extratos bancários, pedia minha opinião sobre investimentos, discutia comigo se valia a pena vender uma propriedade ou reformar para valorizar. Letícia, por outro lado, aparecia na casa da vovó exatamente 2 vezes por ano. No dia 23 de dezembro, véspera do Natal, sempre chegava às pressas com flores caras compradas no shopping, uma caixa de bombons importados e 1000 desculpas por ter ficado tanto tempo sem visitar. Passava 2 horas fazendo selfies com vovó, postando nas redes sociais sobre como amava profundamente a família, sobre como a avó era uma inspiração, sobre valores familiares e gratidão. No dia 15 de janeiro, aniversário da vovó, repetia o mesmo ritual. Flores, bombons, fotos, posts emocionados nas redes sociais. E depois sumia completamente no mundo por 10 meses seguidos. Quando vovó começou a falar sobre fazer um testamento novo, aproximadamente 6 meses antes de morrer, eu achei que era uma conversa natural de quem estava se preparando para o inevitável. Ela tinha alguns episódios de confusão mental de vez em quando, esquecia nomes de pessoas conhecidas, repetia a mesma história 3 vezes na mesma conversa, perguntava onde estava mesmo estando na própria casa há 50 anos, sintomas normais para a idade avançada que ela tinha. Mas nos momentos de lucidez, que representavam 90% do tempo, ela era absolutamente cirúrgica. Falava dos negócios com a precisão de uma executiva de 40 anos. Sabia de cor todos os valores, datas de vencimento, nomes dos inquilinos, rendimentos das aplicações. Por isso me surpreendeu tanto quando o advogado leu aquele documento no dia do velório. Segundo o testamento oficial, registrado em cartório, eu ficaria apenas com alguns móveis antigos sem valor comercial significativo e 15 mil reais depositados numa conta poupança. Letícia herdava literalmente todo o resto do império. A casa principal, os apartamentos de investimento, as lojas comerciais, as contas bancárias, as aplicações financeiras, até as joias pessoais que vovó colecionou durante 60 anos de casamento e viuvez. Minha prima simplesmente não conseguia disfarçar a euforia que sentia. Durante o almoço que ela organizou no dia seguinte ao enterro, oficialmente para celebrar a memória da vovó, mas na prática para comemorar a herança milionária, Letícia já estava com a vida completamente planejada. Falava sobre vender imediatamente o apartamento da praia para financiar uma viagem de 3 meses pela Europa que sempre sonhou em fazer. Comentava sobre largar definitivamente o emprego no escritório de contabilidade onde trabalhava há 12 anos, ganhando um salário medíocre. Chegou a mencionar que estava pensando em comprar uma casa maior, num bairro mais nobre, talvez em Moema ou nos Jardins. E o mais humilhante de tudo foi quando ela me ofereceu dinheiro emprestado, caso eu precisasse de alguma ajuda financeira para me reerguer depois da perda da vovó. Como se fosse uma beneficiadora magnânima distribuindo caridade para os parentes menos favorecidos. Como se eu não tivesse dedicado 5 anos completos da minha vida cuidando da mulher que a criou quando ela não tinha mais ninguém no mundo. Durante toda essa conversa constrangedora, eu não conseguia parar de pensar numa coisa específica. Vovó sempre me dizia, especialmente nos últimos tempos, que a família era sagrada acima de qualquer coisa, que quem cuidasse dela com amor verdadeiro nunca seria esquecido na hora da despedida final. Ela repetia isso como um juramento solene, principalmente quando eu passava os fins de semana inteiros cuidando dela, levando no médico, fazendo companhia,
organizando os remédios. E você? O que teria feito no meu lugar nessa situação? Teria simplesmente aceitado essa injustiça gritante ou teria investigado mais profundamente os detalhes estranhos dessa história? Foi na quinta-feira seguinte ao enterro que decidi ir até a casa da vovó pela última vez para retirar os móveis antigos que ela tinha me deixado no testamento. Letícia já estava lá quando cheguei, andando pelos cômodos com uma fita métrica na mão, fazendo anotações num caderno, fotografando cada ambiente com o celular. Ela estava elaborando planos detalhados para reformar completamente a casa antes de colocar à venda. Me cumprimentou com aquele sorriso falso que ela aperfeiçoou ao longo dos anos e disse que eu podia ficar à vontade para levar qualquer coisa dos tralhas velhos do quarto da vovó. Tralhas velhos. Era exatamente assim que ela se referia às memórias preciosas de uma vida inteira de trabalho e dedicação. Entrei no quarto onde vovó dormia há mais de 20 anos e o cheiro característico dela ainda estava completamente impregnado nas cortinas de renda, nos lençóis de algodão, na poltrona de veludo onde ela se sentava todas as tardes para ver as novelas da Globo. O criado mudo de madeira maciça que vovô tinha feito para ela com as próprias mãos nos anos 50 estava exatamente na mesma posição de sempre, ao lado esquerdo da cama de casal. 3 gavetas com puxadores de bronze oxidado que ela sempre mantinha impecavelmente organizadas, cada coisa no seu lugar específico, como se fosse um arquivo pessoal da vida dela. Na primeira gaveta, encontrei os óculos de leitura com armação dourada que ela usava para fazer palavras cruzadas, alguns remédios com data de validade vencida, canetas esferográficas sem tinta, um caderninho com receitas de bolo anotadas à mão com a letra trêmula dela. Na segunda gaveta, havia dezenas de fotografias amareladas pelo tempo mostrando ela e vovô quando eram jovens. Cartas românticas que ele escreveu para ela durante os 2 anos de noivado. 1/3 de madrepérola que ela ganhou da própria mãe no dia do casamento. Algumas bijuterias sem valor comercial, mas com valor sentimental inestimável. E foi na terceira gaveta, a mais funda de todas, encaixado bem no fundo atrás de uma pilha de lenços bordados que ela colecionava, que senti algo que definitivamente não conhecia nem esperava encontrar. Um pendrive pequeno, prateado, com uma etiqueta branca colada nele onde estava escrito com a letra da própria vovó. Para Ricardo. Toda a verdade sobre tudo. Ricardo sou eu. Meu coração começou a disparar quando li aquelas palavras misteriosas. Vovó tinha deixado algo especificamente para mim. Algo que aparentemente não estava mencionado em lugar nenhum do testamento oficial. Guardei o pendrive discretamente no bolso da calça e terminei de recolher as coisas que tinha ido buscar, tentando manter a naturalidade absoluta enquanto Letícia continuava seus planos grandiosos de renovação completa da casa. Ela já estava no telefone com uma empresa de reformas, pedindo orçamento para derrubar paredes, trocar o piso, modernizar a cozinha e os banheiros. Falava sobre transformar aquela casa cheia de história numa propriedade contemporânea que valorizasse mais no mercado imobiliário. Cheguei na minha casa 2 horas depois e conectei o pendrive no computador com as mãos literalmente tremendo de ansiedade e expectativa. Havia apenas um arquivo de vídeo no dispositivo, gravado exatamente 2 semanas antes da morte dela. A qualidade da imagem não era das melhores. Obviamente filmado pela webcam do notebook antigo que eu tinha dado de presente para ela no ano anterior, para que ela pudesse fazer chamadas de vídeo comigo quando eu não conseguia visitá-la pessoalmente. Mas a imagem era clara o suficiente para ver vovó sentada na poltrona florida do quarto, vestindo aquela blusa azul com estampas de flores que ela adorava usar nos domingos. Ricardo, meu querido neto, meu menino do coração, se você está vendo este vídeo é porque algo deu muito errado com os meus planos e eu precisei usar minha estratégia de emergência. A voz dela estava completamente firme, sem nenhum sinal de confusão mental ou fraqueza. Pelo contrário, ela falava com a determinação de uma empresária experiente que tinha tomado uma decisão definitiva sobre algo muito importante. Há exatamente 3 meses, a Letícia apareceu aqui na minha casa com um advogado que eu nunca tinha visto na vida inteira. Ela me disse que eu estava ficando senil, que não tinha mais condições de tomar decisões sozinha e que precisava fazer um testamento novo para proteger o patrimônio da família. Vovó fez uma pausa, bebeu água de um copo que estava na mesinha ao lado da poltrona e continuou com uma expressão de indignação controlada.
Ela pressionou, insistiu, fez drama, chorou lágrimas de crocodilo, disse que se eu não fizesse esse testamento exatamente como ela queria, ela iria pedir na justiça a interdição da minha capacidade civil e me colocar num asilo para idosos com demência. Pausei o vídeo nesse momento. Letícia tinha feito chantagem emocional com vovó. Tinha usado a idade dela e a vulnerabilidade natural dos idosos contra ela própria. Respirei fundo, tentando processar a gravidade daquela revelação, e continuei assistindo o vídeo. O que vinha a seguir faria minha prima se arrepender amargamente de ter subestimado a inteligência e a sagacidade de uma mulher que construiu um patrimônio do absoluto zero. Se você acredita que os mais velhos merecem respeito incondicional, se você acha que quem ameaça e manipula idosos vulneráveis merece uma lição que nunca vai esquecer, deixe seu like neste vídeo. Sua indignação me dá forças para continuar contando essas histórias de justiça. Vovó continuou falando no vídeo com uma calma absolutamente impressionante para alguém que estava sendo sistematicamente coagida por um membro da própria família. Ricardo, ela trouxe um advogado que eu nunca tinha visto na vida. Não era o Dr. Henrique que cuidava de todos os meus papéis há mais de 20 anos e conhecia perfeitamente a minha situação financeira. Era um homem jovem, de terno caro importado, que falava muito rápido e não me deixava ler direito o que eu estava assinando. A Letícia ficava o tempo todo do meu lado, repetindo que era para o meu próprio bem, que ela ia cuidar de tudo para mim, que eu não precisava me preocupar com nada porque ela resolveria todos os problemas. Ela ajeitou os óculos no rosto e pegou outro copo de água, bebendo devagar como se estivesse organizando cuidadosamente os pensamentos antes de continuar com a revelação. Mas veja bem, meu neto querido, eu não construí esse patrimônio todo sendo ingênua ou deixando outras pessoas pensarem por mim. Enquanto eles falavam e pressionavam, eu estava secretamente gravando a conversa inteira no celular que você me ensinou a usar. Tenho tudo guardado em arquivo de áudio. As ameaças explícitas, a pressão psicológica, as mentiras sobre minha capacidade mental, até a hora que ela disse pro advogado que eu já não tinha mais condições de tomar decisões importantes sozinha. Nesse momento, vovó sorriu para a câmera com aquela expressão marota que eu conhecia desde criança, e foi aí que entendi que ela sempre soube exatamente o que estava acontecendo ao redor dela. Por isso eu fiz exatamente o que eles queriam na frente deles. Assinei o testamento novo, deixando tudo para ela, sem questionar nada, fingindo que estava confusa e vulnerável. Mas no dia seguinte de manhã, bem cedinho, procurei meu advogado verdadeiro, o Dr. Henrique, e fiz outro documento completamente diferente. Um testamento posterior que anula completamente o primeiro e deixa a situação do jeito que eu realmente quero. E desta vez, Ricardo, fiz absoluta questão de deixar tudo registrado em cartório, com 2 testemunhas idôneas presentes e um laudo médico detalhado comprovando minha plena capacidade mental. Pausei o vídeo mais uma vez, sentindo uma mistura de admiração e incredulidade. Vovó tinha jogado o jogo sujo da Letícia e ganhou de lavada. Ela fingiu que estava sendo manipulada e enganada, mas na verdade estava 3 passos à frente de todos os envolvidos. No arquivo seguinte do pendrive estava exatamente a gravação da conversa que ela havia mencionado. 10 minutos completos de Letícia pressionando psicologicamente uma senhora de 87 anos, usando palavras como asilo, demência senil, incapacidade mental e interdição judicial. Era material mais do que suficiente para um processo criminal sério por coação de pessoa idosa. E havia muito mais conteúdo no pendrive. Documentos digitalizados de um segundo testamento, registrado num cartório diferente localizado no centro da cidade, exatamente uma semana depois do primeiro documento. Neste testamento verdadeiro e definitivo, eu herdava 60% de todo o patrimônio. Outros parentes distantes da família recebiam 30% e Letícia ficava com apenas 10% do total. Para ela aprender de uma vez por todas que ganância desmedida nunca compensa no final, dizia uma anotação manuscrita da própria vovó anexada ao documento. Mas o melhor de tudo estava guardado para o final do pendrive. Um laudo médico extremamente detalhado, elaborado por 2 geriatras diferentes de hospitais renomados, atestando categoricamente que vovó estava em perfeitas condições mentais quando assinou o segundo testamento.
Data precisa, hora exata, assinatura reconhecida de 2 testemunhas independentes, carimbos oficiais. Tudo absolutamente impecável do ponto de vista legal. Minha avó não tinha deixado uma única brecha sequer para qualquer tipo de contestação futura. Letícia tinha subestimado completamente e de forma grosseira a mulher que a criou desde pequena. Achou ingenuamente que idade avançada era automaticamente sinônimo de fraqueza mental e vulnerabilidade. Não fazia ideia de que estava tentando enganar alguém que sobreviveu à crise econômica dos anos 80, que criou 4 filhos sozinha depois de ficar viúva aos 50 anos e que construiu um pequeno império financeiro começando apenas com uma máquina de costura emprestada e muita determinação. No último arquivo do pendrive, havia instruções específicas e detalhadas sobre exatamente como eu deveria proceder com todas essas informações. O nome completo do advogado verdadeiro, o endereço do escritório dele, os documentos originais que ele tinha em posse, até um roteiro quase teatral do que eu deveria falar quando apresentasse todas as evidências. Vovó tinha pensado meticulosamente em cada detalhe da operação. Ela sabia que Letícia tentaria contestar agressivamente. Sabia que haveria drama familiar intenso e tinha se preparado estrategicamente para todas as possibilidades. Desconectei o pendrive do computador e fui diretamente ao banco no dia seguinte para guardar tudo no meu cofre particular. Era sexta-feira e Letícia já estava organizando uma festa no apartamento da praia para comemorar o que ela chamava de nova fase da vida dela. Tinha postado várias fotos nas redes sociais mostrando a vista espetacular do mar, falando sobre gratidão, bênçãos inesperadas e como a vida às vezes nos surpreende positivamente. Até marcou um corretor de imóveis especializado em propriedades de luxo para sábado de manhã para começar imediatamente o processo de venda dos imóveis. Mas segunda-feira seria um dia completamente diferente e devastador para minha prima. Às 9 da manhã em ponto, eu tinha agendado uma reunião no escritório do Dr. Henrique, o advogado verdadeiro da vovó. Era finalmente hora de apresentar a versão real e definitiva dos fatos. Segunda-feira, às 9 da manhã em ponto, eu estava no escritório do Dr. Henrique, um senhor de 62 anos que conhecia nossa família há mais de 2 décadas e tinha acompanhado toda a trajetória empresarial da vovó desde quando ela abriu a primeira loja. Ele me recebeu com aquele sorriso triste e compreensivo que advogados experientes fazem quando sabem que vão entregar uma notícia que vai mudar completamente a vida de alguém. Entreguei o pendrive para ele e aguardei em silêncio enquanto ele assistia atentamente aos vídeos da vovó no computador dele. A expressão facial do Dr. Henrique foi mudando gradativamente conforme os minutos passavam. Primeiro indignação profunda, depois raiva controlada, e finalmente uma satisfação profissional genuína que só quem trabalha há décadas com questões de justiça consegue entender perfeitamente. Ricardo, sua avó me procurou no dia seguinte àquela farsa criminosa do primeiro testamento. Ela estava absolutamente furiosa com a situação, mas também completamente determinada a ensinar uma lição definitiva para sua prima. Ele abriu uma pasta muito grossa que estava em cima da mesa há várias semanas esperando esse momento. Temos aqui o testamento verdadeiro e definitivo, devidamente registrado em cartório oficial, com 2 testemunhas presentes durante todo o processo, laudo médico detalhado de 2 especialistas diferentes atestando categoricamente sua plena capacidade mental. E agora, com essas gravações devastadoras, temos também evidências concretas de crime de coação contra a pessoa idosa, que pode render até 4 anos de prisão. Às 10h30 daquela manhã histórica, Letícia recebeu uma intimação judicial para comparecer imediatamente ao escritório do Dr. Henrique. Ela chegou 25 minutos depois, ainda completamente embriagada pela arrogância de quem achava que tinha ganhado na loteria da vida. Estava usando roupas caríssimas que tinha comprado no fim de semana anterior, joias valiosas que tinha retirado da casa da vovó, até o carro que ela dirigia era novo. Um SUV importado financiado no nome da herança que ela pensava ter conquistado legitimamente. O que significa essa intimação, Dr. Henrique? Por que fui convocada dessa forma tão agressiva? Ela se sentou na cadeira em frente à mesa do advogado com aquela postura típica de quem estava sendo incomodada desnecessariamente. Tenho reunião muito importante com o corretor de imóveis em 1 hora. Estou finalizando a venda do apartamento da praia e não posso me atrasar.
O Dr. Henrique ligou o notebook dele e colocou o primeiro vídeo da vovó para tocar em volume alto. O rosto da Letícia foi mudando completamente de cor conforme ela ouvia a própria avó explicando detalhadamente como tinha sido coagida, ameaçada e manipulada. Primeiro ela ficou pálida como papel, depois vermelha de raiva descontrolada, depois pálida novamente quando finalmente percebeu as implicações legais devastadoras da situação. Isso é mentira descarada! A velhinha estava totalmente confusa. Todo mundo da família sabe disso perfeitamente. Ela se levantou bruscamente da cadeira, gesticulando como uma pessoa desesperada. Ela não sabia mais o que estava fazendo. Vivia repetindo as mesmas coisas. Esquecia nomes de pessoas conhecidas. Foi exatamente nesse momento que o Dr. Henrique reproduziu a gravação completa da conversa entre ela e vovó. A própria voz dela ecoando pela sala, falando sobre asilo, incapacidade mental, ameaças veladas sobre interdição judicial. 10 minutos de evidência criminal incontestável que destruía completamente qualquer defesa que ela pudesse tentar construir. Letícia, você não apenas perdeu totalmente a herança, você cometeu crime grave de coação contra a pessoa idosa. A pena pode chegar facilmente a 4 anos de prisão. O Dr. Henrique falou isso com a frieza profissional de quem já viu muita gente se dar muito mal por ganância desmedida. Mas Dona Carmen, mesmo sendo vítima direta de seus crimes, deixou instruções específicas sobre como proceder com misericórdia. Ele abriu uma pasta diferente com documentos já preparados. Se você devolver imediatamente tudo que retirou da casa da senhora, se assinar um termo de compromisso formal, reconhecendo publicamente o crime cometido e se comprometer legalmente a pagar todas as custas do processo judicial, ela autorizou que não entrássemos com ação criminal contra você. Você ficaria apenas com os 10% que ela destinou especificamente a você no testamento verdadeiro. Letícia literalmente desabou na cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. Em exatamente uma semana, ela tinha passado de herdeira milionária celebrando a vida nova para a criminosa confessa, com apenas 10% de uma herança que achava que era inteiramente sua. Teve que devolver todas as joias caras, cancelar a compra das roupas de grife, devolver o SUV importado que nem tinha terminado de pagar. Os R$200 mil que sobraram para ela mal conseguiram quitar as dívidas enormes que tinha feito achando que era rica. 3 meses depois dessa reviravolta completa, eu estava reformando cuidadosamente a casa da vovó para morar definitivamente lá. Não por necessidade financeira, mas por gratidão profunda e respeito à memória dela. Cada cômodo daquela casa me lembrava constantemente de uma mulher extraordinária que me ensinou que inteligência genuína vale muito mais que qualquer herança material. Que dignidade pessoal não tem preço, e que subestimar a sabedoria dos mais velhos é sempre um erro muito caro. Vovó não deixou apenas uma herança material para a família. Ela deixou uma lição definitiva sobre caráter, sobre a importância de respeitar quem veio antes de nós e sobre como a ganância descontrolada sempre cobra seu preço mais cedo ou mais tarde. Às vezes a justiça realmente demora para chegar, mas quando finalmente chega, ela é absolutamente perfeita. Se você chegou até aqui, se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário contando sinceramente como você teria reagido no lugar da minha prima. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender urgentemente que respeitar os idosos não é opcional, é obrigatório. E se ainda não se inscreveu neste canal, o que está esperando? Aqui você encontra mais histórias impactantes de pessoas que descobriram que, no final das contas, o caráter sempre vence.